A vida de São José, revelada à abadesa Maria Cecília Bage. Estamos lendo a parte do nascimento de Jesus. Conforme suas condições o permitiam, o santo providenciou o que julgava ser necessário e retornou apressadamente à gruta para ver novamente seu Redentor. Realizou contínuos atos de amor e gratidão. Ora chorava pelos sofrimentos do menino, ora ria de alegria pelo nascimento, pelo qual haviam ansiado durante tantos anos. Chegando ao local, adorou novamente ao Deus menino e saudou carinhosamente Maria, sendo por ela recebido com especial afeto. Ela agradeceu à sua solicitude e José externava o amor e prazer tidos em poder servir a ela e ao menino Deus. Afirmava estar constrangido por, em sua tão grande pobreza, não poder efetivar tudo o que desejaria, dizendo: tudo o que faço é somente movido pelo meu grande amor e pela vontade de servir. E Maria se mostrava muito grata por tudo e suplicava ao seu Filho Divino para que concedesse novas graças ao seu marido. O santo preparou uma refeição frugal e ajeitou um lugar para que sua esposa pudesse sentar-se, ter algum repouso e convalescer-se, pois estava muito fatigada em razão do cansaço da viagem e da infrutífera procura de lugar nos albergues da cidade. O santo havia providenciado na cidade e na volta os materiais de que necessitava para confeccionar um assento para Maria e também para que pudesse acender algum fogo no interior da gruta, tudo naturalmente dentro de suas parcas possibilidades. O Senhor lhe havia concedido poder adquirir pelo menos os mínimos indispensáveis para que eles pudessem manter-se durante algum tempo no local, tempo esse que seria objeto de determinação divina. Dessa forma, José se sentia muito grato e, embora nada mais pudesse fazer pelo momento, tinha para si que habitasse suntuoso palácio, pois ali estava toda a sua fortuna, seu imenso prazer, seu tesouro, sua verdadeira riqueza e toda a felicidade que poderia ter em seu coração. Maria mantinha seu filho no colo e desfrutava de sensações que jamais poderão ser imaginadas e muito menos ainda entendidas. Ele, por seu lado, se alegrava em ver o menino em seus braços, desejando também fazer o mesmo, ou seja, tomá-lo nos seus. Mas, como se julgasse indigno, não ousava pedir isso a Maria. Somente confabulava com Deus interiormente, dizendo: ó Deus encarnado, é grande o desejo que tenho de poder apertar-vos em meus braços, mas no colo de vossa mãe estáis muito mais confortável e alegre. Sei que não devo privar-vos desta satisfação. Todavia, como vos dignais a estar algumas vezes na manjedoura, quem sabe vos digneis também a permanecer no indigno colo deste servo. Ah, como meu coração anseia por isso! Embora me sinta indigno, vos peço a graça, em nome e méritos de vossa mãe, minha querida Maria. Confortai, pois, este vosso servo, que vos ama tanto, anseia por vós e vos aguarda. O menino Jesus se alegrava muito com tais desejos de José e com suas solicitações. Maria, que penetrava todos os anseios dele, rezava e pedia para o Salvador que os atendesse. E ele não tardou em confortar o desolado José, manifestando seu desejo de estar com ele, e assim Maria o fez com muito gosto, pois que ele merecia. O santo recebeu o menino Deus ajoelhado e o apertou fortemente em seu peito, colocando sua cabecinha no ombro do santo, fez com que ele sentisse a plena satisfação em seu espírito e tivesse mesmo a impressão de guardar o maior tesouro do paraíso em seus braços, o que de fato acontecia.
E José entrou no mais forte estado de êxtase que já havia experimentado pela imensa doçura daquele instante. Mais uma vez teve revelações sobre a vida do Redentor, conheceu profundos mistérios e a esse respeito, e sua alma se engrandeceu com graças plenas. Pôde então ver com mais clareza quanto sublime era a missão que Deus lhe confiara e de ser marido de Maria e por meio dela ser pai adotivo do Verbo divino encarnado. Muitas horas durou tal êxtase. Maria, de seu lado, adorava ao menino Jesus, que repousava tranquila e serenamente no colo de seu pai. Ela se alegrava muito com as graças recebidas por ele, pois estava ciente de tudo e rendia fervorosos agradecimentos a Deus. Desejava ter o menino outra vez em seu colo, mas se satisfazia em privar-se de tal encantamento, uma vez que seu marido o desfrutava naquele momento, e se pudesse, faria com que todas as criaturas do mundo também participassem daquela tão grande ventura. Tal era a sua caridade para com todos. Voltando a si, José observou o divino menino que descansava em seu colo doce e tranquilamente, e chorou, tal a ternura que tinha, permanecendo absorto em contemplar a grandeza daquele Deus que apertava em seus braços. O menino acordou e passou a olhar amorosamente para Maria, mostrando o desejo de voltar para ela. E José percebeu essa intenção e o devolveu a ela, que também, ajoelhada, o recebeu com imensa alegria em seu coração, pois desejava ardentemente que isso acontecesse. O santo agradeceu mais uma vez ao Senhor pelo grande favorecimento recebido e depois também a Maria. E os dois, em conjunto, agradeceram outra vez ao Salvador por todas aquelas graças que ele lhes concedia. Desta maneira, eram maiores as graças na alma de José, e ele progredia em seu amor pelo Redentor. Tomava-o constantemente em seus braços, desejando assim permanecer para sempre. Entendia agora todas as coisas claramente e rendia suas graças ao amado Senhor. E Maria, que de tudo já sabia, também entoava tais agradecimentos em nome dele. Muitas vezes o menino Jesus fixava seu olhar em seu pai adotivo e, sorrindo, fazia com que ele sentisse sua voz. José, meu querido, quanto te amo e quanto sou grato por tua servidão e pelo teu amor. Depois de minha tão querida mãe, és mesmo a criatura que mais amo. A alma de José se desfazia em alegria ouvindo essas palavras e era tomado por imenso amor e grande gratidão, e agradecia frequentemente, dizendo: ó meu querido Jesus, és o único objeto do meu amor. És toda a minha riqueza, minha alegria, minha vida e minha paz. Depois de ti, amo tua mãe como a mais santa e a mais digna de todas as criaturas atuais ou futuras. Eu a amo como cheia de virtude que é, de graças, esposa e companheira, por mim recebida somente em razão da infinita bondade divina. Amo também todas as demais criaturas como sendo elas frutos e obra do trabalho de Deus, e as amo em ti, que és minha vida e minha verdadeira fortuna. Jesus se alegrava muito com estas manifestações de seu Pai querido e mostrava seu contentamento olhando-o com amor e enchendo o seu coração de alegria e satisfação. Desta forma, o santo, naquela gruta tão pobre e miserável, vivia alegremente com a divina Mãe e o divino Filho. Alimentava-se muito frugalmente em razão daquela sua extrema pobreza. Muito frequentemente eram visitados pelos humildes pastores que, vendo-os em tal estado, deles se compadeciam e lhes davam alimentos para que se alimentassem. Eles aceitavam aquelas ofertas com muita humildade, tomando somente aquilo que lhes fosse estritamente indispensável e nada mais.
Nos primeiros dias após o nascimento do Salvador, comiam muito espaçadamente, pois na maior parte das ocasiões permaneciam em elevada contemplação da natividade do unigênito. Sua rara beleza, graciosidade, gentileza e docilidade os haviam tomado por completo e eles, saciados espiritualmente, também assim se sentiam em termos corporais, como se estivessem fartamente alimentados. Totalmente concentrados que estavam na contemplação do Redentor, parecia-lhes não poderem cuidar de quaisquer outros assuntos que não fossem de sua grande alegria com a presença física daquele seu tão amado e desejado Deus. José, com toda a solicitude, cuidava do provimento das necessárias condições de vida para que a Divina Mãe não sofresse, e tanto nesse sentido como nos demais, mostrava-se extraordinariamente atento e jamais faltava com suas obrigações. E assim ele se portou durante todo o tempo de sua permanência naquele local, especialmente nos 8 dias que antecederam a circuncisão do menino Jesus, ato que, conforme rezava a lei mosaica, deveria ser efetivado 8 dias após o nascimento. A circuncisão e a escolha de nome. No 8º dia, após o nascimento do Salvador, José e Maria tomaram providência sobre a circuncisão do divino menino e para que lhe fosse dado um nome, tudo segundo a vontade do Senhor. O santo procurou quem de direito e o conduziu à gruta onde seria realizada a cerimônia. O sacerdote que levou se mostrou espantado com a extrema pobreza em que se encontravam, mas realizou os atos adequados para a situação, sendo que o nome escolhido foi Jesus. E ele se admirou muito com a extraordinária beleza do menino e também com a modéstia e formosura de sua mãe. José se mostrava humilde e resignado com toda a sua pobreza, mas muito triste pelas dores pelas quais o Verbo encarnado passaria durante a cerimônia, suplicando para a pessoa encarregada que a executasse com um mínimo de dores para ele. Permanecia extremamente atento a tudo, admirando com amor e compaixão seu divino filho. E o sacerdote lhe perguntou então sobre o nome que haviam escolhido. José permaneceu calado, não ousando dizer o nome, esperando que Maria o fizesse. Entretanto, por orientação do Senhor, ambos pronunciaram simultaneamente o nome Jesus. A circuncisão foi realizada e o ministro determinou que o menino teria então aquele nome. No pronunciamento do nome Jesus, os anjos celestes se inclinaram reverentemente e o adoraram. E o mundo todo se alegrou e o adorou nas pessoas de Maria e José, e também do sacerdote, responsáveis que eram pela escolha e oficialização daquele nome. Até mesmo o inferno tremeu frente ao seu poder, embora lá não se soubesse sua origem. Maria e José foram tomados de inexplicável sentimento, mergulhando em profunda alegria. O próprio ministro, ao pronunciá-lo, sentiu-se estranhamente contente e tomado de profundo respeito. O santo, em especial, chorava alegre, mas simultaneamente tinha pena do divino menino, que vertia lágrimas derramando seu preciosíssimo sangue. Ele oferecia essas lágrimas para o seu Pai Celeste e o seu sangue para a redenção dos pecados da humanidade. Tais oferendas tinham o acompanhamento de Maria e José, que foram iluminados por Deus naquele instante e tiveram reveladas as razões das oferendas feitas por ele. José acompanhava-o,
Ofereceu-se também todo e mostrou-se pronto para seguir a vontade divina em tudo e por tudo. O casal, com grande veneração, guardou para si a preciosa relíquia representada pelo sangue derramado pelo Salvador, e ela lembrava constantemente ao santo que ele, tão logo chegado ao mundo, já derramava seu sangue e o oferecera ao Pai Celeste. O ministro partiu, então, e José falou com Maria, que tinha Jesus nos braços, e ambos trocaram ideias sobre todo o mistério daqueles acontecimentos e de como, em toda esta estranha situação, o Filho de Deus demonstrava desejar assumir a figura de um pecador. Admiravam-se da grande humildade dele, e Maria compôs um cântico versando sobre a circuncisão ocorrida. Após isso, ela cantou suavemente e fez com que ele adormecesse em seu colo. Terminado este doce canto, José passou para um daqueles seus estados de êxtase, e neles lhe foram revelados altos segredos sobre a circuncisão de Jesus, que foram mantidos para sempre em sua lembrança e foram motivações para sua veneração e devoção especiais. Voltando a si, contou a Maria o acontecido, e ambos em conjunto renderam graças a Deus e louvaram profundamente sua infinita bondade, mostrando-se gratos pelas graças que ele lhes concedia permanentemente. José continuava preocupado com a estada naquele lugar, onde eram grandes os sofrimentos de Maria e de Jesus, e pedia a ela para que entendesse corretamente qual fosse realmente a vontade do Senhor, a de que eles deveriam retornar a Nazaré para a maior comodidade de todos. Maria, embora de acordo com essa conveniência, manifestou-se contrária àquela volta imediata e lhe disse que ali deveriam permanecer por mais algum tempo, pois o Senhor decidira lá realizar grandes milagres e maravilhas, das quais eles deveriam ser testemunhas, sendo que uma delas, como será visto, seria a chegada dos reis magos. José inclinou sua cabeça e concordou, mostrando-se preparado em obedecer àquela vontade divina, e disse: Tu sabes que pessoalmente nada tenho contra permanecermos aqui, pois todos os sofrimentos que enfrentamos só me trazem alegrias. Sofro apenas vendo os sofrimentos e atribulações de nosso Jesus e os teus também. E esses fatos me trazem preocupações e tristezas. Mas é meu consolo pensar que esta seja a vontade de Deus e que, portanto, deve ser a minha também. Muito me aborrece, porém, vendo que passas por tantas necessidades e agruras. Maria gostava muito deste amoroso sofrimento de José, embora o exortasse a não se afligir por ela, dizendo que neste seu sofrimento via uma grande compaixão pelo tão querido Jesus, que passava por tantas agruras em sua tão tenra idade. José agradecia aquelas palavras e endereçava seus sofrimentos em benefício de Jesus, muito se entristecendo pela pobreza em que ele vivia. Muitas vezes se ajoelhava frente a Maria, que o tinha no colo, e falava com ele, tentando explicar o sofrer que tinha em vê-lo em meio a tantas atribulações. Jesus olhava para ele com um grande sentimento de amor e lhe dizia que tudo fazia voluntariamente, no sentido de atender à vontade do Pai e para a salvação da humanidade, dizendo: Muitos outros sofrimentos ainda me estão destinados no futuro, que desde já aceito prazerosamente, ansiando pelo momento em que mostrarei ao mundo quanto e como amo a meu Pai e a humanidade,
pois foi justamente para a redenção de todos que desci do céu para a terra, que aqui me encarnei e abraçarei os sofrimentos que deverei ter para cumprir com a obra da redenção humana. Tais palavras confortavam o santo, mas ao mesmo tempo o afligiam e preocupavam. Consolado por ouvir interiormente essas vozes do Verbo Divino, ele se enchia de alegria, confiança e fé. Preocupado por estar ciente de que ele deveria enfrentar tremendos sacrifícios e sofrimentos e morrer para cumprir aquela obra de redenção. Desta forma, as alegrias e prazeres de José eram sempre acompanhados por outras tantas dores, por ver que o homem-deus sofria e muito deveria ainda sofrer no futuro. Entretanto, era de tal forma resignado à vontade de Deus que aceitava tanto uma como outras com aparência serena e até jovial. É bem verdade que chorava frequentemente, mas, por outro lado, se alegrava pelas graças que recebia e se contentava muito em ver o Salvador em forma humana, cuja beleza o deixava estático, sentindo que seu coração se enchia com sua graça e amabilidade. Voltava-se então para qualquer outra preocupação, temendo manter seus olhos fixos naquele objeto tão amado e tão desejado por ele. E dizia para si mesmo: vê que grande felicidade te coube, que grande sorte a tua, que imensa alegria é viver em companhia de Maria e do Messias, esperado por tantos séculos, e depois ser ainda premiado em ser pai adotivo do Verbo Divino. Quantos patriarcas e profetas ansiaram por vê-lo e não tiveram esta aventura, e quantos suspiraram pela sua vinda. Davi desejava ardentemente poder estar em sua presença e beijar o local onde pisasse. Eu, além de vê-lo, posso desfrutar de sua presença. E mais, posso recebê-lo em meu colo e tenho a grande honra de ser seu protetor e provedor. Oh, que grande graça é essa, ó dádiva jamais imaginada e nunca merecida por mim. Com essas palavras interiores e tomado de grande amor e gratidão pelo Salvador, ele se ajoelhava frente a Maria e lhe solicitava para que também agradecesse em nome dele pelos grandes favorecimentos que ele dispensava, dizendo: Tu, muito digna Mãe do Redentor, faze-o por mim. Agradece a nosso Deus que se dignou a eleger-me para teu companheiro e me elevou a tão extraordinário posto. Pessoalmente não sei como mostrar-me devidamente agradecido em meio a tantas graças. Sinto-me embaraçado e confuso e não sei como agradecer favores tão especiais. Oferece tu por mim a ele a minha completa vassalagem, servidão e a mim mesmo inteiro. Dize-me também o que devo fazer para agradar o nosso Deus, em que devo empregar-me, pois me vejo fora de mim ao levar em consideração essas graças tão elevadas e especiais. Querida esposa, conheces bem quanto indigno sou, quanto insignificante, quão miserável. Faze-o por mim, portanto. Maria muito se alegrava com essa gratidão mostrada por seu marido e, respondendo com muita humildade, muita prudência e muita graciosidade, lhe assegurava que eram muito do agrado do Senhor aquelas suas expressões afetuosas e que ele, reconhecendo os benefícios e graças recebidas, se preparasse para o recebimento de muitas outras mais, e lhe prometia atender aos seus pedidos e realizar muitos atos de louvores e agradecimentos em seu nome.
Vamos continuar no próximo vídeo lendo A Chegada dos Reis Magos.